Fala, viajante, beleza? Hoje eu tô aqui em Banhos, no Equador, e vou contar quanto que eu tenho gasto nessa viagem pela América do Sul de 8 meses e também algumas dicas que eu aprendi durante o caminho. Bora lá? Então, como eu disse, eu tô aqui em Banhos, no Equador, meio que ali na parte norte do país, né? Eu vim pra cá porque eu tava lá no Peru, em Mâncora, e conversando com um viajante lá argentino, ele me deu a dica, falou, vai em Banhos lá, já que você vai passar no Equador, que é uma cidade que tem muita natureza, cachoeira, rios, trilhas, então eu decidi vir pra cá. Aí eu tô numa trilha aqui, chega no topo da cidade, assim, vamos ver como é que é, e aí a gente vai conversando. Antes de mais nada, assim, de começar a falar da questão de preços, né, de valores, eu queria deixar claro que essa é a minha experiência, né, então foi como eu tô viajando, cada viajante vai fazer de uma forma, e essa é a forma que eu tô viajando. Não quer dizer que é certo nem errado, só é a minha forma. Então, o vídeo é mais pra você se basear, não é mostrando uma regra. Então, como eu disse nos vídeos anteriores, quem não olhou, dá uma olhadinha aí, por favor. Se você acampar e pegar carona, você vai conseguir economizar muito mais do que eu, né? Hoje, os meus maiores custos são hospedagem e transporte, pelo que eu analisei, né? Então 30% do que eu gastei foi em transporte, 30% em hospedagem, os outros 30% em alimentação, seja em compras ou em restaurante, que é bem pouco, e os outros 10% são entretenimento. Para quem acompanha os vídeos há mais tempo aí, sabe que eu dou preferência sempre para fazer os passeios grátis, né? Então, antes de fazer qualquer coisa paga, eu procuro sempre fazer tudo que tem gratuito. Trilha, cachoeira, o que tiver gratuito é onde eu vou primeiro. E aí depois sim, eu pago se for uma coisa muito diferente. Essa é a forma que eu viajo e vejo como que aproveito o lugar. Em todos os países também eu fiz voluntariado, então acabei economizando com hospedagem e teve alguns até que me dava alimentação, então eu acabei economizando com isso aí também. Então precisa considerar esse fator também, né, de hospedagem e de alimentação que eu economizei nos valores que eu vou falar. Nesses 8 meses de viagem, meio que eu criei uma regra para hospedagem, quando eu vou alugar alguma coisa pelo Booking, né? Normalmente eu tenho usado o Booking, tem dado muito certo. Então a minha regra é que tem que ser acima de 8 a nota. Abaixo disso eu não vou. Sempre que eu fui abaixo da nota 8, era ruim o lugar. Não que nota 8 seja muito bom também, mas normalmente acima de 8 é melhor, e que tenha acima de 100 avaliações também, porque às vezes o lugar tem 9, nota 9, 9,5, mas tem 2 avaliações, então não vale muito a pena. Então eu coloco essas regras. Outro ponto é que pra mim não vale a pena mais ficar em quarto compartilhado. Eu tive muito perrengue em quarto compartilhado, nego roncando, cara sem noção que liga a luz na cara, né? Então eu decidi por não ficar em quarto compartilhado, e faz desde da Bolívia, então Bolívia, Peru e agora Equador, eu tenho ficado em quarto sozinho. É mais caro, só que assim, a diferença normalmente dá uns R$10, no máximo R$15 assim de diferença, pra você dormir com 8 pessoas, 6 pessoas no quarto, ou dormir sozinho. Então eu tenho optado por isso. É uma particularidade minha, que eu não me adaptei, então acaba aumentando o custo da hospedagem também, então tem que levar isso em consideração. Cada um tem uma prioridade ali. Tem gente, por exemplo, que eu conheci na viagem que dá prioridade para comer, então sempre que ela tem a oportunidade de comer uma refeição ali, mesmo cara assim, ela prefere pagar um quarto mais barato e comer uma refeição cara. No meu caso,
Acho que cada idade, eu tô velhinho, então acaba que eu dou prioridade pra dormir, sabe? Dormir minhas 8 horas ali de sono tranquila é o meu ponto ali crucial. Então eu tenho pago mais caro por isso. Nossa, cheguei num ponto aqui no mirador que dá pra ver toda a cidade de Banhos. Dá uma olhada. Praticamente 95% dos meus transportes foi de ônibus. Eu só viajei de avião porque estava muito barato, muito mais barato do que ir de ônibus. De Buenos Aires para Ushuaia, eu peguei um avião. E quando eu saí de São Paulo para Porto Alegre, também foi de avião. E lá do Ushuaia para El Chaltén também eu consegui uma passagem por R$80 assim, que era muito mais em conta do que ir de ônibus. Aí eu fui de avião também. Então eu peguei 3 aviões e o restante dessa viagem do Uruguai até a Colômbia tá saindo totalmente de busão. A alimentação eu sempre faço compra na cidade que eu tô ficando, faço a refeição no hostel. Então eu dou sempre prioridade para os hostels que tem cozinha. E aí eu uso a cozinha do hostel, economiza muito. Porque se você for ficar comendo em restaurante, mesmo nos baratos, acaba saindo muito caro. A não ser na Bolívia, que a comida é muito barata. Só que lá eu tinha medo de comer e passar mal. Não comia muito na rua. E eu passei ileso. Até agora, 8 meses, sem passar mal. É um privilégio aí que poucos podem dizer que aconteceu. Porque a maioria dos viajantes que eu encontro diz que passa mal na viagem de alguma forma aí. Essa trilha que eu tô fazendo aqui chama Sendero do Bela Vista. Então eu tô hospedado lá embaixo, na cidade, e eu vim subindo. Aqui tem muitas trilhas, né? Muitas trilhas tem. E cachoeiras que dá pra você ir de a pé, Aqui tem muita coisa pra fazer. Eu tô me impressionando. Até eu tô meio que preso aqui. Eu decidi ficar uma semana aqui, mas eu tô meio que preso porque tá tendo protesto no Equador. Teve alguns problemas aí com a parte indígena, com policiais e tudo. Quem tiver curiosidade de dar uma olhada, tá bem pesado. Então eu tô ficando aqui. Vou ficar mais uns 5, 6 dias até amenizar isso, porque eu tenho que ir pro norte, né, do Equador, pra depois partir pra Colômbia. Mas a cidade é muito boa, assim, eu tô gostando. Ela tem muito turista, mas ao mesmo tempo é bem tranquila. E tem a natureza que me pega muito, né, que é a questão de trilha, de cachoeira, de rio, de tudo. Do nada você encontra uns bancos pra descansar. É bom, né? E a vista da cidade lá embaixo. Desde a Bolívia, né, eu tenho pego muitas cidades assim que tem as montanhas, né, aqui, e a cidade embaixo. Então na Bolívia, no Peru e agora aqui no Equador, as cidades são todas assim. Eu acho que no Brasil também tem, né, cidades assim, mas eu não conheço muitas. Ou nunca tinha me atentado. O bom de fazer essas trilhas assim no meio da natureza é que, cara, você não vê um barulho assim, é muito... Aqui só tô vendo barulho, nem pássaro tem. Só o barulho dos passos, dos meus passos, né? E às vezes de uma água assim. Bem tranquilo, bem calmo. Eu peguei um mapa lá no centro turístico ali de Banhos. E tem os níveis, né, das trilhas. Essa aqui é de 3 níveis, essa aqui é do nível 2, então é de médio, né? E ela é meio íngreme assim. Então tem que ir na moral mesmo, porque é um negócio cansativo, viu? É só subida. O bom é que pra voltar é a descida só. E como eu sempre digo, nunca é fácil. As pessoas me perguntam, mas Thiago, nunca é fácil pra chegar no lugar? Não, nunca é fácil. Sempre é uma treta. Cansativo, suor. E é isso, vamos lá. Ladeira. Nesses dias que eu tô aqui não tá fazendo muito sol assim. E então tá ficando entre 20 e 23 graus a temperatura. Mas mesmo assim é um clima bom, sabe? Pra sair, pra andar. Aqui também Banhos, o nome já diz, né? Banhos. Então é bem conhecida pelas águas termais. Só que eu ainda não fui lá. É tipo uns parques que tem águas termais assim. E é tudo perto, dá pra ir de a pé assim e paga $4. Então eu tô querendo ir lá conhecer. Só que eu queria um dia que tivesse bastante sol, né?
Se bem que são águas termais, né? Então não precisaria ter sol assim, mas eu queria. Vamos ver. Ah, o mirador ali do Bela Vista deve ser ali, ó. Vou mostrar pra vocês. A cruz ali. Bem nessa cruz é o mirador. Tem que subir tudo isso ainda. E eu tô aqui. Olha lá. As pessoas têm bastante curiosidade assim sobre os preços, né, dos locais. Então aqui em Banhos é uma cidade turística, então é um pouco mais caro. Eu tava em Cuenca antes daqui e lá eu conseguia refeições por $2. Aqui eu já não tô conseguindo. Aqui o mínimo que eu consegui foi $3. O que não é nenhum absurdo também, né? Se você for ver, acho que no Brasil não tem um prato feito por isso, por esse valor assim, 15, 17 reais. Eu não me recordo também se tem. Em São Paulo, eu acho que não tem. E aqui é um prato feito, normalmente por esse valor assim. Algo que chama bastante atenção aqui em Banhos é que tem muito spa. Então eu tava vendo, né? Deixa eu ver quanto que é um dia. Algumas horas, né? Pra fazer um spa aí, pra relaxar. E o mais barato que eu encontrei foi $60 pra fazer uma massagem simples. Aí tem uma limpeza facial, um banho com argila, alguma coisa assim. E mais algumas coisas. $60. Achei carinho, né? 300 reais. E é tipo 1 hora e meia. Então, preferi não gastar esse dinheiro. Gastar esse dinheiro com outra coisa. Então cheguei aqui no mirador da Cruz de Bela Vista. É bem tranquila a trilha. Acho que eu gastei 20, 30 minutos no máximo. Aí eu vi agora esse vulcão aqui, né? E aqui perto tem um vulcão. Só que pra chegar lá tem uma trilha de 2 dias pra fazer. Eu não vi o preço porque eu não vou fazer, né? Então só vou ficar com vontade se eu ver. Se eu não me engano é ali, ó. Lá na ponta aqui. Aqui, ó. É o vulcão, eu acho. Tá até nevado ali. Então vamos lá, o que interessa, né? Os valores. O mês que eu gastei mais, eu gastei $2.500. Com tudo, com transporte, hospedagem e alimentação e entretenimento. E o mês que eu gastei menos foi $1.500. E aí disso foi como eu falei, 30% desse valor. Então o mês que eu gastei menos de $1.500, mais ou menos uns 400, 450, foi alimentação e hospedagem e também transporte. E o restante, né, que dá uns 100, 150 reais ali, foi o entretenimento. Então os entretenimentos que eu tenho feito são muito baratos e normalmente eu não faço muita coisa que eu tenho que pagar, não. Óbvio que sempre tem um lugar que você tem que pagar, que nem aqui, tudo você tem que pagar $1, $2 pra entrar. Cachoeira, aqui nesse mirador tem que pagar também. Só que eu não vou pagar $1 pra entrar. Então, todo lugar é isso. Agora, algo muito mais caro assim, foi bem raro que eu fiz. A não ser que foi uma coisa que eu queria muito fazer, aí eu paguei. Mas normalmente acho que nada eu fiz muito que pagou mais de 200 reais, por exemplo. Pelas contas que eu fiz, dá mais ou menos 10 a 15 dólares por dia. Né? De 50 a 80 reais por dia. É quanto eu tenho gasto assim. Aí deixa aí nos comentários se vocês acham que é muito, se é pouco, se vocês gastariam mais, menos. Isso é o que eu tô gastando, né? Da forma que eu tô viajando. Conheço gente que gasta muito menos porque pede carona, acampa, né? Eu tô sem barraca, não tô acampando. Eu tenho gasto assim, de 10 a 15 dólares. Deixa aí nos comentários pra eu saber o que vocês acham desse valor, se é muito, se é pouco, se vocês gastariam mais ou menos. Se tem algumas dicas pra eu reduzir também esse valor, porque é sempre importante, né? Quem viaja aí. Eu não sou o mais experiente dos viajantes. Essa é a minha primeira viagem solo, então tô aprendendo também. E compartilhando com vocês, hein? Esse é o vídeo, quanto eu gasto para fazer o mochilão. Se você gostou, curte, compartilha, se inscreve aí no canal, valeu, Mochilologia.